todas as coisas que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito bom estarmos aqui novamente para trazermos mais uma palavra de vida, mais um momento de compartilharmos com você, meu querido, minha amada, nossa ouvinte aqui da Star News, nosso telespectador da Star News, canal 23. Você está agora com o programa Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina e venho mais uma vez trazer para você um momento de reflexão, um momento de estudo, um momento de conhecimento da palavra do Senhor. Nós queremos compartilhar com a sua família, contigo. Eu não sei como você está no momento, mas eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Talvez esteja alguém enfermo, talvez alguém esteja dentro do seu lar necessitando de um conselho. Então, coloque isso diante do Senhor, porque Ele vai falar ao teu coração, Ele vai falar à tua vida e você vai poder aplicar, ao seu coração e à sua vida um texto da palavra de Deus para você e para mim. Tá bom? Todas as vezes que eu trago uma palavra para você, Deus também fala comigo. É muito maravilhoso, é muito gratificante pregarmos a palavra, porque Deus, Ele trata aí com você e também comigo, amém? Eu quero compartilhar hoje uma palavra de vida que está no livro de Lucas, E no capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Eu quero primeiramente fazer uma leitura dos 10 versículos e depois retornar meditando em cada ponto importante desta palavra para a nossa vida. O texto fala a respeito de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, o cobrador de impostos. Então vamos ler este texto. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu quero restituí-lo quadruplicado. E disse-lhe então Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós estamos aqui, amados, diante de um texto maravilhoso, um texto conhecido, Talvez você já tenha ouvido esta palavra algumas vezes, mas todas as vezes que lemos, ela se renova, ela é novidade de vida para quando ouvimos, em qualquer circunstância. É muito bom recebermos a palavra do Senhor. Primeiramente, aqui no versículo 1, diz que Jesus estava entrando em Jericó. Jericó era uma cidade próxima de Jerusalém. Nós vemos vários relatos na Bíblia a respeito
de Jericó. A queda de Jericó, os muros de Jericó que caíram, foram destruídos. Nós vemos também que ali nessa cidade, em Jericó, Jesus curou aquele cego, Bartimeu, né? Então ali ele realizou outros milagres também. Então Jesus, ele estava entrando nesta cidade de Jericó. E outra coisa também que nos chama a atenção, talvez você não saiba, é a origem, né, no hebraico, a origem do nome Jericó, o nome dessa cidade, que em hebraico quer dizer lugar de fragrância. Lugar de fragrância, lugar, né, de cheiro bom, lugar onde nós vemos aqui um cheiro, né? Então, esse é o sentido da palavra no hebraico, um lugar de fragrância. Um lugar de fragrância é um lugar bom. E Jesus esteve neste lugar, curando, restaurando, dando vista ao cego, dando vida a Zaqueu e realizando com certeza outros tantos milagres. E nós sabemos então que Jesus estava entrando em Jericó, estava passando por Jericó. E nós vemos a descrição ali de um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Se os cobradores de impostos já não eram vistos com bons olhos, de uma forma boa pela população de Jericó, quanto mais o chefe dos cobradores de impostos. Então nós vemos uma pessoa aqui que nós diríamos não grata, né? Uma pessoa que talvez não fosse benquista naquela cidade, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos e o povo se sentia pressionado pelos cobradores de impostos, injustiçados pelos cobradores de impostos, e nós vemos aqui o chefe deles. Então, está aqui o texto descrevendo que Zaqueu, ele, além de chefe dos cobradores de impostos, ele era rico, né? Já dava aí um sentido também de que ele era tido como uma pessoa importante na cidade. Ele tinha um posto, né, um cargo importante, era rico, era visto pelas autoridades da época como alguém importante dentro da cidade, né? Apesar de não ser benquisto. E um detalhe que nós vemos aqui a respeito da vida de Zaqueu é que ele era muito pequeno, né? Ele tinha uma baixa estatura. E naquela região havia uma plantação de sicômoros. Os sicômoros eram tipos de figueiras muito altas, né? Chegavam a ter de 8 a 15 metros de altura. E quando então Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar por este lugar, a palavra de Deus diz que ele procurava ver Jesus e não conseguia por causa da multidão, e a sua estatura era tão pequena. Ele sobe, né, numa árvore de sicômoro por causa daquela multidão e também para conseguir ver a Jesus. Gente, uma pessoa rica tinha um posto importante do governo da época, né? Era uma autoridade dentro do meio financeiro, vamos dizer assim, e agora o seu coração ardia porque ele viu uma multidão entrando em Jericó com Jesus e ele sentiu a necessidade de vê-lo. Zaqueu sentiu a necessidade de ver de perto, de saber quem ele era, de tocar nele, de saber exatamente como ele agia, como ele falava. Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu, nós diríamos que ele foi atraído por Cristo. Zaqueu foi atraído por Cristo. Amados, e quem faz esse trabalho de nos atrair para Deus, nos atrair para Jesus, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava ali realizando um grande trabalho,
uma grande obra na vida de Zaqueu. E eu creio que nesta hora, você que me assiste, que talvez desconheça esse texto da palavra do Senhor, eu quero dizer para você profeticamente, você pode ser atraído pela presença de Jesus. Você pode ser atraído pelo amor de Jesus, pela unção de Jesus, né? Porque nós vemos aqui que não era apenas uma curiosidade. Pelo resultado de toda essa conversa, este encontro, nós vemos que Zaqueu não era apenas um curioso, mas ele queria exatamente fazer parte da vida de Cristo, né? Conhecê-lo profundamente, ter um encontro com ele, poder falar, poder tocar, poder receber ensinos de Jesus. E olha que tremendo, porque diz que então ele correndo adiante, ele correu, ele teve uma atitude que ele teve que vencer a humilhação, ele teve que vencer os seus pensamentos, né? Por exemplo, meu Deus, mas eu, uma pessoa importante, correr atrás de um homem, eu sou uma pessoa rica, sou um chefe dos cobradores de impostos desta cidade de Jericó, e eu vou correr atrás. Ele teve que vencer preconceitos, ele teve que vencer a humilhação, ele teve que, ao invés de caminhar com a multidão, ele teve que subir num lugar alto, porque senão ele não conseguiria. Ele também venceu algo físico, um impedimento físico, ele não conseguiria ver Cristo passar por causa da sua altura, a sua estatura tão pequena. Então, ele corre adiante, sobe naquela árvore para vê-lo, porque ele havia de passar por ali. Jesus ia passar ali onde estava aquele sicômoro, aquela árvore muito grande, muito alta. E ali estava então Zaqueu, né? Talvez as pessoas nem tenham percebido, né? Estavam tão ansiosas por verem a Cristo, que não tenham percebido que Zaqueu, numa corrida desesperada, sobe naquele lugar para ver Jesus. Então nós vemos assim a cena, né? Eu consigo ver esta cena, não sei se você consegue ver esta cena. Um homem sedento, um homem vencendo preconceitos, um homem sendo atraído por Deus, para conhecer a Deus mais de perto, né? O Filho de Deus estava ali realizando grandes milagres, e ali estava Zaqueu, aguardando ser tocado por ele. E nós vemos então no versículo 5 o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Olha que interessante, Jesus estava rodeado de uma multidão, mas ele olha para aquele lugar exatamente onde Zaqueu se encontrava. Ele olha para cima, para aquele sicômoro, aquele pé de uma árvore tão grande, era um tipo de uma figueira, né? E ele então diz algo que nos surpreende, porque ele chama aquele homem pelo nome. Quando nós dizemos que Deus nos conhece pelo nome, é exatamente isso que queremos dizer. Jesus, ele nunca tinha visto Zaqueu, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje, Zaqueu, me convém entrar em tua casa. Zaqueu, chegou o dia do nosso encontro, você estava querendo isso? Eu venho proporcionar a você este encontro com Deus. Através do Cristo, através de Jesus, ele leva Zaqueu a ter um encontro com Deus. E ele diz: desce, Zaqueu. Você não precisa mais estar aí. Desce, porque eu vou entrar na tua casa.
Hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém entrar em tua casa. Amados, que dia maravilhoso para Zaqueu. Que dia maravilhoso, marcante na vida de um homem. Que dia maravilhoso, o dia em que Jesus consegue, né, ter a liberdade de entrar em nossa casa para estar conosco, para compartilhar das suas bênçãos conosco. Jesus é o nosso Cristo vivo e Ele quer entrar na minha casa e na tua. Ele quer entrar na tua casa para curar. Ele quer entrar para salvar. Ele quer entrar para curar uma enfermidade maligna. Ele quer entrar para reconciliar este casal que está me ouvindo. Ele quer entrar para trazer o seu filho mais próximo de você. Ele quer entrar para reconciliar a sua família. Ele quer entrar para trazer um trabalho, abrir uma porta de emprego para você. Ele quer entrar para realizar um milagre. Eu não sei o milagre que você necessita, mas Cristo sabe. Jesus sabe do milagre que você necessita. E Ele vai entrar em sua casa. E muitas vezes nós não estamos numa árvore tão alta, mas estamos num lugar que nos achamos tão por cima. E Jesus então diz para Zaqueu: Zaqueu, desce. Zaqueu, agora você não é mais o chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu, agora você não é mais aquele homem rico. Zaqueu, agora não importa mais essas coisas, tudo isso não tem mais valor diante daquilo que eu vou te oferecer, Zaqueu. O que eu tenho para te oferecer é mais do que riqueza. O que eu tenho para te oferecer, Zaqueu, é mais do que uma posição social, uma posição dentro do teu trabalho, uma posição dentro da sociedade. O que eu tenho para te oferecer é algo que você nunca provou. Zaqueu, desce depressa do seu orgulho, de tudo aquilo que está no teu coração, da maldade, né? Quantas vezes os cobradores de impostos humilhavam as pessoas que não podiam pagar, eram perseguidas. E nós vemos aqui, então, agora, o texto dizendo que Jesus queria entrar dentro desta casa. E no verso 6 diz: apressando-se, imediatamente Zaqueu ouve Jesus e desce daquele lugar. Desce daquela árvore alta, desceu e o recebeu com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, trouxe Jesus para a sua casa com alegria, abriu as portas da sua casa com alegria para receber o Filho de Deus. Nós vemos aqui Zaqueu sem mais nenhuma barreira, Zaqueu já sendo tratado pelo Espírito de Deus. Nós vemos Zaqueu ciente de que algo acontecia naquele momento na sua vida, que iria marcar para todo sempre a sua história. Amados, quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, nós somos marcados por toda a nossa vida por uma experiência única, uma experiência que traz um renovo único, uma visão nova, uma expectativa nova, uma esperança nova. Era assim que aconteceu com Zaqueu. Ele estava ali recebendo Jesus com alegria. Mas olha só, todas as vezes que nós passamos por uma experiência maravilhosa como essa de Zaqueu, o que acontece? Surgem pessoas, surgem situações de crítica, de murmurações, e nós vemos aqui que não foi diferente com Zaqueu. Olha só, todos os que viram esta cena murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Oh, meu Deus, olha a crítica, né? O espírito da crítica. Jesus estava sendo criticado. Será que esse homem não sabe?
Será que Cristo não sabe? Jesus, este homem que opera milagres, que se diz ser o Filho de Deus, não sabe que ele está entrando na casa de um pecador? Zaqueu é um pecador? Olha a crítica, né? E eu te pergunto, tem alguém perdido na sua casa? Jesus quer entrar e fazer o que ele fez com Zaqueu. Se tem alguém perdido, ore por ele. Peça que Jesus entre nesta casa, realizando milagres, realizando uma novidade de vida, né? Então nós vemos aqui que eles murmuravam dizendo que Jesus tinha entrado como hóspede de um homem pecador. Como? Zaqueu não tem direito de falar com Jesus? Como pode ser isso? Jesus ia escolher esta casa em Jericó com tantas casas dos santos, né? Aqueles que são bons, aqueles que são honestos, aqueles... Ai, Jesus não entrou na casa deles, por que foi entrar na casa de Zaqueu? Mas Jesus, ele disse algo maravilhoso que nós vamos ver daqui a pouco, né? No último versículo. E eu quero dar continuidade, mas logo nós chegamos ali no motivo pelo qual Jesus entrou nessa casa, né? Era um motivo maravilhoso. Nós vemos que Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha um motivo especial para fazê-lo, para nos dar essa experiência, esse entendimento do que deve ocorrer também na vida dos nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, a nossa casa, a nossa própria vida. São experiências únicas. Então o versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se já dentro do seu lar e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa, quer dizer, eu defraudei alguém, eu quero restituí-lo 4 vezes mais, quadruplicado. Zaqueu estava dizendo assim: Jesus, eu sou um pecador realmente. Eu tenho usado a minha posição, eu tenho usado a minha riqueza para explorar as pessoas, para roubar, né, indevidamente os valores, para usurpar da minha autoridade. Eu sou um homem pecador. Mas olha, eu quero dar aos pobres metade dos meus bens. Eu quero restituir aqueles a quem eu defraudei, a quem eu tomei alguma coisa, quem eu lesei. Eu quero restituir 4 vezes mais. Eu quero fazer isso porque eu quero restituição, eu quero fazer. Deus, é tremendo, gente, porque o que estava acontecendo com Zaqueu? Estava havendo um arrependimento no seu coração. Zaqueu estava se humilhando e dizendo: eu sou um pecador. Zaqueu estava confessando o seu pecado. Zaqueu estava completamente arrependido. E Zaqueu, entendendo tudo isso, dizia: eu quero restituir tudo aquilo que eu tirei indevidamente da vida de alguém. Eu quero dar os meus bens, metade de tudo que eu tenho, para os pobres, e eu quero restituir aquele que eu lesei. Né? Então nós vemos aqui, amados, nós costumamos dizer que a verdadeira salvação, ela é acompanhada de mudança, de transformação. Nós vemos um homem aqui se convertendo, entregando a sua vida totalmente a Cristo e tendo uma mudança real, né? Todos nós que passamos pela conversão devemos ter uma mudança real, uma mudança de coração, de espírito, de alma, de atitudes, de pensamentos, né, de vontade. Tudo deve ser transformado. E nós vemos aqui então a convicção do pecado, o arrependimento e a restituição. Nós vemos Zaqueu passando num momento só por todas estas transformações na vida dele, né? E o que é que Jesus fala com esta confissão de Zaqueu? Jesus diz assim:
Hoje entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação. Jesus entrou nesta casa e ele diz: juntamente comigo entrou salvação nesta casa, porque também este é o filho de Abraão. Todos aqueles que eram considerados filhos de Abraão eram filhos de Deus. Então ele está dizendo: Zaqueu também é um filho de Deus. Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se consertou. Zaqueu teve uma experiência de confissão e arrependimento, né? E, além de tudo, quer restituir tudo aquilo que ele tirou indevidamente das pessoas. Hoje entrou salvação. Ele está livre. Zaqueu está livre. Zaqueu pode agora ter uma nova vida. Zaqueu pode ter agora uma nova história reescrita com o dedo de Deus. A mão de Deus vai escrever uma nova história de Zaqueu. Então Jesus, ele faz uma declaração tão importante, porque Zaqueu tinha conseguido vencer os conflitos interiores. Zaqueu tinha conseguido vencer a sua humilhação. Zaqueu agiu pelo coração e não mais pela mente. Zaqueu foi atraído por Jesus, né? Jesus, na sua onisciência, chama Zaqueu pelo nome. Jesus nos conhece pelo nome. E no último versículo, Jesus diz assim: veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este foi o motivo da entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Jesus entrara na casa do perdido. E ele disse então: o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele não veio buscar os salvos, ele veio buscar os perdidos. Porque todos nós estávamos perdidos, separados de Deus. No momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, somos resgatados. E entra a salvação na nossa vida e na nossa casa. Então Jesus estava dizendo aqui, né? Olha, hoje o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Zaqueu. Quem era o Filho do Homem? Jesus. Jesus veio salvar aquele que estava perdido. Então, amados, eu quero assim deixar esta palavra de coração para a sua vida, para o seu espírito. Eu quero que você receba isso como algo, como um remédio para a tua vida, né? Quando nós precisamos tomar aquele remédio, senão morremos, senão vamos sucumbir. A palavra de Deus é como este remédio. Principalmente, é o melhor remédio que você vai encontrar, né? Ele é o médico dos médicos, ele tem o melhor remédio para o corpo, para a alma e para o espírito. Jesus veio salvar o perdido. Tem perdido aí na sua casa? Convide Jesus para entrar. Convide Jesus para morar, para ficar. Convide Jesus para ser o hóspede principal. Convida Jesus para se hospedar na tua casa. E se não tem perdido, só tem salvos, mais um motivo para Jesus habitar. Né? Mais um motivo para Jesus realizar grandes milagres dentro deste lar. E agora eu quero orar por você, abençoando a sua vida. Dizendo: Deus, abençoa a vida desta pessoa que está me assistindo agora, né? Pelo canal 23, pela Star News. Deus, eu não sei o que esta vida necessita neste exato momento, mas eu sei que ela necessita de ti, de uma bênção tua, da tua presença, da tua vida, da tua abundância de vida, porque o diabo tem tentado matar, roubar, destruir, mas Jesus Cristo é aquele que veio para dar vida, e vida em abundância. Cura, Senhor, sara as feridas
Levanta o acamado. Ó Deus, cura, Senhor, estes órgãos que estão sendo tocados pelas enfermidades. Dá uma experiência de renovo, de cura, de bênção, Senhor, dentro deste lar. Entra nesta casa. Ó Deus, resgata aquele que está perdido. Pois o Filho do Homem, o Senhor Jesus, veio para salvar aquele que estava perdido. Eu profetizo a salvação para dentro do seu lar, da sua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus, até o próximo programa. Amém? Glória a Deus, aleluia. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.